Então, boa tarde para todos e todas, né? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, né, para o seminário, né, do Departamento de Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Né? Hoje nós vamos ter como convidado, né, o professor Raimundo Costa Filho, da Universidade Federal do Ceará. Né? Agradeço ao Raimundo pela oportunidade por dar, né, de ceder esse seminário aqui para a gente. E para falar um pouco sobre o Raimundo, né, de forma mais técnica, né, e formal da sua carreira, vou chamar nosso sempre, né, famoso professor Adalto, né, para fazer uma introdução mais formal, né, do professor Raimundo. Adalto, a palavra é sua. Ok, obrigado, Anderson. Boa tarde. Para mim é, de fato, um prazer ter Raimundo, né, para apresentar nosso seminário. Falar um pouquinho do Raimundo. O Raimundo é meio calado, né? E diferente, né, do que o pessoal fala, né? Ele ficou no Ceará, né? Os cearenses, né, têm essa capacidade migratória, né? O Raimundo, diferente dos outros cearenses queridos, né, que nós conhecemos e conhecíamos alguns também, ele volta para o ninho, né? Mas o Raimundo, né, ele formou-se no Ceará, na Universidade Federal do Ceará. Ele fez a graduação, o mestrado e o doutorado no Ceará, e durante o seu doutorado ele passou um período em Ontário, no Canadá. E também foi professor visitante nos anos 2000 na Brown University, e trabalhou com um grande pesquisador, pelo menos uma vez na vida o pessoal ouviu o nome do Casterlitz, né? E, né, Casterlitz, né, foi aluno do Taulas e, portanto, colega do Jairo Rolim, né? E o Taulas e o Casterlitz acabaram dividindo o prêmio Nobel, né? Isso. Aí, então a gente, né, tem a terceira geração, né, de físicos importantes, né, o Taulas, o Casterlitz e agora o Raimundo, para nos brindar com essa sapiência, né? Mas o interessante o Raimundo, a carreira dele basicamente foi feita em matéria condensada, trabalhado com sistemas magnéticos, propriedades eletrônicas e bastante matéria condensada, né? Mas nos últimos anos ele tem, né, também se envolvido nesses problemas de altas energias, tem fazendo coisas interessantes e tem essa contribuição importante que é a proposta desse operador, né, que depende da posição, que, né, é uma nova, né, maneira, né, de você atacar alguns problemas quânticos, né, e, inclusive, trabalhando em geometrias não euclidianas. Então, Raimundo, muito obrigado por ter aceito o convite, a palavra é sua. Eu que agradeço o convite, né? Obviamente, a gente sente falta, né, da presença dos colegas, né? Adalto, conhecido de longa data, desde a época dos encontros de físicos do Norte e Nordeste, não é isso? Aí a gente já participou de várias searas, não só acadêmicas, quanto não acadêmicas, ao longo desses tantos anos de encontros de físicos pelo Brasil e pelo mundo afora, né? Então, muito obrigado pela introdução. Então, de fato, ultimamente eu tenho me dedicado a esse problema aqui, que é um operador de translação, de fato, esse aqui está, eu já mudei, é operador de translação dependente da posição para sistemas quânticos. Okay? Então, um pequeno resumo que deve ter ido aí. A percepção da realidade muda de indivíduo para indivíduo. Isso implica que a gente acaba tendo diferentes abordagens, certo? Quando as pessoas observam a natureza. Então, aqui, a gente vai falar um pouco, a tentativa de falar mais para o pessoal menos técnico, né? Então, mais para estudantes e pessoas de outras áreas. Embora o formalismo não seja nada exageradamente complicado, né?
Então, podem interromper a qualquer momento, se tiverem alguma dúvida. Enfim, então o que a gente vai tentar mostrar é que se a gente procurar observar, né, esses fenômenos da natureza, mesmo essas teorias já bem estabelecidas que a gente estuda, tá certo? Que a gente leciona de outra forma, a gente pode tentar encontrar alguma novidade, tá certo? Tanto para o ensino quanto para a pesquisa. Então, no caso particular, vou mostrar aqui como uma pequena mudança de paradigma na translação de um corpo leva a uma modificação na equação do movimento das partículas a nível microscópico. Para justificar essa mudança de abordagem, de visão, eu uso sempre esse slide aqui, né? Slide diz um pouco da minha pessoa também. Então, se você olhar aqui, vocês estão vendo aqui esse número 16. Todo mundo está vendo o número 16, eu suponho, certo? E aqui do outro lado, do lado direito, algumas pessoas vão ver números diferentes, né? Então, eu que sou daltônico, tá certo? Eu quase não vejo nenhum padrão. Meu daltonismo não é tão total assim, eu vejo parcialmente o número 3 e quase nada, quase não vejo nenhum padrão. Tá certo? Ou seja, eu enxergo o que outras pessoas enxergam de uma forma diferente. Mas você não precisa ter daltonismo para tentar enxergar as coisas de uma forma diferente, né? A gente pode tentar, diante do mesmo problema, buscar diferentes ângulos e novas abordagens para atacar o mesmo problema. Nesse sentido, eu espero que não tenha nenhum daltônico aí entre vocês, além de mim, tá certo? E todo mundo enxerga aqui o número 8. Né? Nesse sentido, essa questão da abordagem, da visualização, ela fica muito clara quando a gente se aproxima e se afasta de certas regiões do espaço. Então, por exemplo, curvatura, né? Embora a gente esteja tendo um problema bastante razoável ultimamente, né? Porque eu acho que tem gente que não acredita muito nessa foto aqui do lado esquerdo, né? Supostamente, pessoal, isso aqui é o planeta Terra com a forma esférica, né? Tem gente que não acredita muito que isso seja verdade. Mas, enfim, partindo do pressuposto que o nosso planeta é esférico, em larga escala, quando você olha de longe, você vê claramente, perfeitamente, existem muitos indícios que esse nosso planeta ele tem uma curvatura, né? Mas quando você está aqui, né, você está caminhando na beira da praia, você vê uma coisa tão flat, tão plana, né, que você passa a ter uma noção de que, opa, isso aqui não tem curvatura nenhuma, você não percebe a curvatura. Então, isso aqui também é uma questão de como você enxerga o problema, de quão próximo ou de quão distante você está do problema. Essas questões de observação é o que modelam, é o que fazem, tá certo? É o que dão para a gente a base para a gente criar os nossos modelos físicos. Né? Então, nesse sentido, eu começo colocando algumas perguntas para vocês. Né? Existem três extremos, né, nesse nosso mundo, né? E o nosso dia a dia aqui, do nosso tamanho, da nossa velocidade, da nossa massa, a gente conhece. Mas o que é que acontece na física dessa partícula aqui, quando a gente vai para essas três situações bem distintas? Né? Quando você vai para um mundo muito rápido, quando você vai para um mundo muito massivo e quando você vai para um mundo muito pequeno. O que é que acontece? Como é que a gente enxerga, como é que a gente modela essas coisas? Né? Quando você vai para um mundo muito rápido, tá certo? A gente tem esse estranho mundo da relatividade especial. Certo? Os relógios ficam mais lentos, as réguas mais curtas, a massa se converte em energia. Todos vocês têm bastante e ampla familiaridade com esse tipo de situação da relatividade especial. Quando você vai para um mundo muito pequeno, né? Ou seja, quando você vem para cá, você tem esse mundo da relatividade especial. O que é que acontece quando você vem para esse mundo muito pequeno? Nesse mundo muito pequeno, a gente entra numa escala que a gente chama de escala atômica, né? E temos toda a estranheza desse mundo que a gente chama de mundo quântico, né? Da mecânica quântica. Né? Por que esse mundo é tão estranho? Porque a luz, pessoal, vocês sabem, ela já se comporta de uma forma meio diferente, não muito trivial, né? Ora ela quer se comportar como uma onda, ora ela quer se comportar como uma partícula, tá certo? Existe essa dualidade, né? Elétrons e tudo mais. O universo se comporta assim, mas somente nessa escala muito pequena, tá certo? Isso leva a uma série de consequências, tá certo?
Nessa mecânica que a gente chama de mecânica quântica, as partículas, então, são descritas pela combinação de possíveis estados. Isso leva a uma série de interpretações filosóficas sobre o mundo que a gente vive, né, de que você não tem mais uma coisa determinística, que agora você tem estados probabilísticos, e que você pode viver numa combinação de vários estados, e quando você faz uma medida, você faz o colapso do que a gente chama de uma tal de função de onda, e aí define algum estado, e tem essa velha paradoxo, essa brincadeira do gato de Schrödinger, né? E o gato ele convive em dois estados, tá certo? Até quando ocorre a decoerência dos estados. Né? Enfim, existe uma série de outras implicações, diversas interpretações para esse mundo muito pequeno, né? Quando a gente vai estudar e trabalhar com esse mundo muito pequeno. Bem, outro extremo de que eu estava falando era um mundo muito massivo. Né? E o que acontece nesse mundo muito massivo? Bem, para grandes massas, a gente tem uma teoria chamada relatividade geral. O espaço e tempo eles se curvam agora, né, dando origem à gravidade. Certo? O universo se expande, você tem estrelas que podem colapsar em buracos negros. Basicamente é isso que acontece. Massa, certo? Faz com que você modifique a estrutura do seu espaço, do espaço-tempo. E você tem agora essa entidade que a gente sente todo dia, que a gente chama de gravidade. Né? Então, essas são questões bem estabelecidas na física hoje em dia. Relatividade geral, que engloba um pouco a relatividade especial, que fala um pouco aqui da mecânica quântica. Então, essas revoluções na física ocorreram há muito tempo atrás. Esse mundo muito rápido, que a gente chama de relatividade especial, foi lá para 1905. Esse mundo muito massivo, também a mesma pessoa, né, que o Einstein desenvolveu em 1916 a relatividade geral. E um mundo muito pequeno, uma série de contribuições, não existe uma data específica que a gente possa marcar, mas a gente usa geralmente em 1925. Bem, mas nem tudo está resolvido, né? Senão a gente estava aqui procurando outra coisa para fazer. Né? Nem tudo está resolvido. Então, o que a gente precisa saber? O que acontece, então, quando a gente começa a combinar situações? Né? O que acontece, então, quando você tem um mundo muito pequeno, ou seja, essa partícula aqui, a gente está localizada, ela tem uma dimensão muito pequena e ela se move também com uma velocidade muito rápida. Então, você tinha essas três situações estanques, né? O que acontece agora numa interseção entre essas duas situações? O que acontece aqui? A gente tem, então, o que a gente chama de mecânica quântica relativística. Né? A gente vai falar um pouco sobre essa equação aqui, não tem necessidade. Isso aqui, obviamente, é uma equação do movimento, né, que a gente chama de equação de Schrödinger independente do tempo. Ela descreve o comportamento dos átomos e moléculas, né, mas ela falha quando você começa a ter velocidades com uma certa proximidade da velocidade da luz. Né? Tá certo? Então, essa teoria não funciona muito bem. Então, surgiu o Paul Dirac, né? Nada mais nada menos do que o Dirac, tá certo? Para resolver esse problema. Essa equação se torna essa aqui, essa equação de Dirac. Ela também funciona para baixas energias. Né? E aqui ainda tem um bônus, né, de quebra, que ela nos dá, que ela nos dá algo que a gente chama de antimatéria. Bem, quando o Dirac começa a discutir e falar sobre essas coisas, o que é interessante é que o mundo da ficção científica e das artes, né, principalmente da literatura, começa a imaginar o que é essa antimatéria, enfim, começa a ter um boom na literatura de ficção científica usando esses termos de antimatéria, já que agora você tem uma previsão científica interessante para isso. Né? Então, temos o nosso querido Paul Dirac que resolveu essa situação de um mundo muito pequeno e de uma partícula muito rápida. Tá certo? Ele partiu do que era conhecido antes, ele partiu de definições da mecânica, partiu de algumas definições da mecânica quântica e abriu, tá certo? Todo um novo caminho que a gente chama da mecânica quântica relativística. Como consequência disso, né, tem vários desdobramentos. Né? Alguém pode não concordar muito, tá certo? Mas a partir daí a gente pôde, com mais facilidade, desenvolver uma teoria quântica de campos, tá certo? Consequentemente levou a um modelo, né, desenvolvido para prever todas essas partículas que se deslocam em alta velocidade, né, nesse mundo muito pequeno, levou ao modelo padrão, como consequência.
como consequência disso. Você tem essas partículas que mediam as forças fortes, como os gluons foram descobertos em 79, os bósons W e Z descobertos em 83, o quark-top descoberto em 95 e, mais recentemente, o bóson de Higgs, todos previstos, tá certo, por esse modelo, né, que vem tá certo, vem no bojo, que vem como consequência da definição desse mundo, do estudo desse mundo muito pequeno e muito rápido. Então, isso aí é uma consequência. Veja o quanto o Dirac abriu para a ciência e para a física com esse casamento que ele fez desses dois mundos, né? Um mundo muito pequeno e um mundo muito rápido. Bem, o que é que acontece então agora quando você tem um mundo muito massivo e um mundo muito rápido? Bem, de certa forma, isso aqui tudo já está incluído dentro da relatividade geral. Se você conhece um pouco da relatividade geral, você vê que claramente uma engloba a outra. Então, essa situação de partículas massivas se deslocando com alta velocidade também elas estão bem atendidas dentro do mundo da relatividade geral de Einstein. E aí tem outra situação. O que é que acontece, então, quando eu tenho um mundo muito pequeno e alguma massa, não necessariamente tão pequena, uma certa massa bastante razoável, né? Bem, esse é um problema difícil, né, que muita gente chama de gravitação quântica. A gente precisaria olhar para esse problema para tentar fechar algumas teorias, né, fechar as pontas de algumas teorias. Mas pergunta que é plausível, se é possível você ter algo muito pequeno e muito massivo. Sim, é possível você ter essas partículas previstas até por esse modelo padrão, tá certo? Elas têm massas até bastante razoáveis, tá certo? Você encontra nesses aceleradores essas partículas que colidem com energias extremamente altas, certo? Certamente o universo nos seus estágios primordiais eram, tá certo, bem menores do que o universo que a gente possui hoje, né? Então você tinha muita massa presa, tá certo, numa região muito pequena do espaço, certo? Dentro de buracos negros também é uma região onde você tem situações semelhantes, né? Então as pessoas procuram estudar, não é, todas essas questões. Então veja, a ideia aqui é que cada uma dessas situações bem estabelecidas, né, obviamente, nesse diagrama que eu coloquei, eu deveria ter falado um pouco do que é o nosso dia a dia da mecânica clássica, né? Como você, a partir desse mundo que a gente observa, começa a ir para um mundo que a gente está tão distante, né? Porque a gente tem uma medida indireta de todas essas situações. A gente não tem acesso a um mundo muito pequeno, tá certo? Diretamente. Nós temos acesso indiretamente, né? Obviamente, o que tem aqui na tela desse computador, né, tem elétrons que estão agindo aqui, que estão fazendo essas imagens, que estão sendo transmitidas, a voz que está chegando, são situações indiretas que a gente tem. Mas, certamente, para desenvolver cada uma dessas teorias, esses grandes pesquisadores, esses grandes físicos, eles foram mudando coisas que já estavam bem estabelecidas, né? Obviamente que eu estou querendo colocar aqui, eu não fiz nada disso, mas uma amostra de como um exemplo muito simples de quebra de paradigma pode ajudar você a, pelo menos, mudar de área e ficar um pouco mais excitado com alguns trabalhos científicos, tá certo? É o que eu vou tentar mostrar aqui. Então, esse slide aqui é a tentativa de mostrar a mecânica quântica em um slide. Certo? Então, vamos lá. Então, aqui vamos mostrar um exemplo de quebra de paradigma. Mecânica quântica no espaço euclidiano. Bem, alguns livros-texto, eles partem para a definição da equação de Schrödinger baseado nessa situação aqui. Você tem uma partícula na posição x e, eventualmente, essa partícula ela é deslocada para uma posição x mais dx. Certo? Esse dx não necessariamente precisa ser muito pequeno, nesse momento agora. Essa ação física de deslocar uma partícula de um ponto para outro no espaço, obviamente que, se eu for na natureza, eu tenho que fazer uma força sobre ela, né? Mas, matematicamente, nessa álgebra, que é o que controla e o que governa a nossa mecânica quântica, ela é dada em termos de operadores, tá certo? Em termos de quetes, em termos de autovalores, em termos de autovetores, né?
Então, por exemplo, se você tem esse operador, que a gente chama de operador de translação espacial, tá certo? Esse camarada, ele depende desse dx aqui. Então, essa entidade matemática, quando atua nesse estado físico x, ele leva a um estado x mais dx. Essa definição, tá certo? De tentar representar essa situação física, tá certo? Nos leva a uma expressão matemática para esse operador, tá certo? Que necessariamente exige aquilo que eu tinha falado antes, né? A existência de uma força ou de um momento, né? Você dispõe de um momento para que haja o deslocamento da partícula do ponto x para o ponto x mais dx. Então, esse meu operador de translação, ele é igual a 1 menos IP dividido por h cortado dx. Isso você pode demonstrar, tá certo? Essa definição desse operador de translação, quando você aplica esse camarada aqui, tá certo? Leva a uma relação de comutação entre a posição e o momento da partícula, tá certo? Que é bastante conhecida, que é igual a IH cortado. De novo, isso aqui é tentativa de fazer uma mecânica quântica em um slide. Tá certo? Mas essa você pode mostrar claramente, tá certo? Deduzir essa relação de comutação a partir desse operador de translação. Onde o operador momento, você também pode mostrar que é um IH cortado vezes outro operador, que é o operador diferencial, e aqui eu estou colocando apenas em uma dimensão, por questão de simplicidade. Mais uma consequência disso é que você tem uma relação, que a gente chama de relação de incerteza, muito importante, né, que ela diz que eu não consigo, de forma alguma, medir essas duas grandezas simultaneamente. Esse produto aqui dessas duas incertezas, ela é diferente de zero, depende dessa constante, que é a constante de Planck, dividido por 2π. No caso, h cortado dividido por 2. Então, isso tudo, pessoal, é consequência desse operador de translação aqui. Então, tudo isso, né, quando você junta todas essas coisas, leva a uma equação de movimento para uma partícula na mecânica quântica. Essa é a equação de Schrödinger estacionária. Né? Se você olhar aqui, pela primeira vez onde eu introduzi a equação, tá certo? Essa, quando eu desprezo essa parte, essa dependência temporal da função de onda, tá certo? Eu tenho essa parte espacial da função. Né? Então, isso aqui é o que a gente tem, bem estabelecido, funciona, é a teoria que mais funciona, né, dessas todas que foram desenvolvidas no século XX. Toda a eletrônica que a gente tem é baseada nisso, né? Enfim, ela está perfeita e ninguém está dizendo que ela não serve ou que ela está errada, ou seja, qualquer coisa que vale. Mas aí vem uma questão. O que acontece se eu mudo um pequeno detalhe, né? Se eu considero um espaço curvo, existem muitos trabalhos que as pessoas tentam ver mudando as propriedades do espaço, tá certo? Não sendo mais um espaço de Hilbert, enfim. Mas a gente não vai abordar isso aqui. Basicamente, o que eu estou dizendo agora é que a distância de um ponto a outro do espaço, a métrica é modificada. Essa distância entre dois pontos é dada por essa expressão aqui. Precisa se preocupar muito com a questão matemática, tá certo? Eu só estou dizendo que, em vez de obedecer o teorema de Pitágoras, por exemplo, entre dois pontos, né? dx ds2 vai ser um dx2, um x2 que multiplica esse camarada, que faz parte de um tensor, tá certo? Formalmente eu coloco dessa forma. Bem, o que eu argumento agora é o seguinte: e se, quando você fizer a translação nesse espaço aqui, tá certo? Eu não vá mais simplesmente para o ponto dx, eu vá para outro ponto, o que é o caso se eu não tiver mais um espaço euclidiano, né? Então, eu estou argumentando que o operador agora, que antes levava para uma posição x mais dx, que me levava a essa expressão, que dependia do momento, que levava a essa relação de comutação, a essa relação de certeza e a essa equação do movimento, ela vai ser modificada. Tudo isso vai ser modificado, porque eu vou ter, do ponto de vista de expressão matemática, eu tenho a mesma expressão, isso aqui é interessante. Mas esse P aqui, ele é modificado. Ele depende da métrica, tá certo? Com a qual agora eu meço a distância entre os pontos no espaço. Fazendo essa pequena modificação, de fato, não é nada demais. É só uma pequena olhada diferente no problema. Eu mudo a relação de comutação entre a posição e o momento. Essa relação de comutação depende agora dessa métrica, tá certo?
E no caso aqui, eu escolhi a componente x, depende do elemento x desse tensor. De fato, esse g aqui, eu posso dizer a vocês que ele é um tensor que escolho de acordo com a minha conveniência mais adiante. Mas eu não vou precisar escolher esse tensor porque eu tenho interesse. É simplesmente uma função da posição. Certo? Então, como eu tenho essa modificação, o meu momento também é modificado, tá certo? Ele depende dessa métrica aqui. E a minha relação de incerteza também é modificada. Certo? Então, veja, a única coisa que foi alterada aqui é que eu não vou mais de um ponto a outro através de uma linha reta. Né? Eu não tenho mais a mesma métrica de antes, eu modifiquei isso. E essa modificação entra aqui através dessa álgebra no operador de translação. Certo? Quais as consequências disso, pessoal? Veja, essa pequena mudança tem consequências interessantes. A equação do movimento, ela continua sendo uma equação de alto valor, não muda nada. Ou seja, eu não estou alterando a física, vamos dizer assim, a estrutura da teoria de forma alguma. Eu continuo tendo um hamiltoniano atuando numa certa função de onda, vai me dar como resultado uma energia, tá certo? Que essa função de onda. A equação do movimento é o que eu chamo de Schrödinger-like, né? Ou seja, do tipo Schrödinger. Ela não é Schrödinger porque o operador D aqui, tá certo? Não é mais aquele simplesmente o laplaciano que eu tenho em 3 dimensões. Né? Ele tem essa cara aqui, tá certo? Onde esse G representa aquela métrica que eu tinha colocado lá de novo. Né? Esses detalhes aqui a gente pode ver depois, mas ele não é o mais fundamental. O mais fundamental é mostrar que essa pequena mudança aqui, opa, de fato, agora se eu consigo enxergar uma curvatura, se eu me afasto um pouco mais do problema e coloco uma curvatura no problema, eu chego a uma equação do tipo Schrödinger, tá certo? Com essas definições aqui. Tá? Enfim, todo o restante que eu teria da mecânica quântica, o hamiltoniano é escrito da mesma forma, onde esse P2 aqui, tá certo? Ele continua sendo aquele momento, tá certo? A minha equação da continuidade continua escrita com a mudança apenas desse operador, tá certo? Que em uma dimensão tem essa cara. A minha densidade de probabilidade continua a mesma, tá certo? E o meu J é escrito dessa forma. Ok? Essa é a mudança que foi feita. Enfim, existem algumas outras consequências bastante interessantes, tá certo? E, por exemplo, o teorema de Ehrenfest, né, definido dessa forma, quando você introduz, ele é modificado também. Basicamente, se você observar, né, é como se eu estivesse introduzindo nesse modelo uma dissipação intrínseca. Tá certo? E essa dissipação vem da métrica, do espaço. Então, se o meu espaço tem essa propriedade, naturalmente eu tenho essa característica, essa dissipação, essa força extra que aparece. Você consegue mostrar que existe, de fato essa força extra quando você escreve o teorema de Ehrenfest. Do ponto de vista clássico, né, você teria que fazer uma lagrangiana dessa forma, tá certo? Que geraria essa equação do movimento. Né, seria equivalente. Bem, isso aqui são detalhes que eu posso passar desapercebido aqui. Bem, essa função, esse g de xx a menos 1/2, como eu disse a vocês, esse camarada, ele é uma... Eu posso até riscar aqui um pouco. Ele é uma função de x, certo? Esse g de xx a menos 1/2. Ele é uma função de x. E como eu considero essa função bem comportada, e eu não quero dar nenhuma preferência a qualquer métrica, eu simplesmente faço o quê? Eu faço uma expansão nessa função, tá certo? Em termos de x, colocando alguns parâmetros. Né? Quando eu faço, por exemplo, né, até n igual a 1, considerando esse termo aqui n igual a 0, esse termo n igual a 1 em termos de potência de x, esse meu teorema de Ehrenfest pode ser reescrito assim, tá certo? Eu tenho a seguinte figura que mostra como o valor médio da posição de uma partícula modifica com o tempo. Né? Isso aqui é a força que eu disse que aparece naturalmente no problema devido a esse fator gama. Na hora que eu faço fator gama igual a 0, tá certo? Eu não tenho nenhuma força aqui nesse problema. Né?
Então, essa partícula ela difunde com gama igual a zero, tá certo? Que é essa linha sólida aqui, tá certo? Ela vai difundir naturalmente como se fosse uma partícula sem ação de nenhuma força, né? Então, na hora que você coloca esse gama positivo ou negativo, você se afasta dessa linha reta aqui, que seria o comportamento usual de uma partícula no espaço sem ação de alguma força, né? Tá certo? Aqui tem tanto o caso numérico, né, quanto uma simulação que a gente fez com um pacote de onda para ele evoluir. Essa aqui é a discrepância que acontece aqui entre o caso exato, né, que a gente faz e o pacote numérico que a gente coloca para evoluir. Enfim, o ponto é que a partícula livre, ela sente uma força, tá certo? A partícula livre não tem potencial nenhum, mesmo assim, ela sente uma força que vem somente da geometria do espaço, certo? Bem, isso tudo devido àquela pequena mudança, né? Ok. Então, quando a gente percebeu isso tudo, você começa a analisar as coisas. Ok, então quer dizer que se eu tenho uma partícula supostamente livre, né, então no espaço ela já tem intrinsecamente alguma força. Alguém pode chamar isso de gravidade, outras pessoas podem chamar de qualquer outra coisa. A dissipação do espaço, espaço-tempo, que tem alguma... Enfim. Então, o primeiro teste que a gente foi fazer foi como é que fica o oscilador harmônico nesse formalismo, né? O que é interessante é que a gente vai encontrar um mapeamento perfeito entre o oscilador harmônico convencional, tá certo? Que está aqui em verde, eu acho. O oscilador harmônico, como vocês sabem, é o potencial que é utilizado para descrever quase todos os nossos sistemas físicos, porque no final do dia, quando você pega uma aproximação muito pequena de potencial, você tem, um potencial que seja uma função qualquer, quando você faz uma expansão desse potencial até a segunda ordem, você tem um oscilador harmônico, tá certo? Tem a dependência quadrática, né? E por isso que ele é bastante estudado ao longo dos cursos de física de graduação, né? Certo? Então ele é bastante utilizado, ele foi estudado com sucesso por uma série de coisas. Só que quando você quer estudar, por exemplo, a dissociação de uma molécula, esse modelo oscilador harmônico não vai resolver. Por que não vai resolver? Porque a gente sabe que na prática, na realidade, quando você tem uma molécula e aplica uma força, né? Imaginar que uma molécula seja que essas duas bolinhas ligadas por essa mola aqui. Se eu aplicar uma força aqui, elas vão vibrar, né? Eu dou energia, você começa a ter uma oscilação. Mas se eu estou modelando isso com um oscilador harmônico, se eu não tenho dissipação, se eu não tenho anarmonicidade, elas vão sempre vibrar, elas vão se afastar bastante de um ponto de equilíbrio, tá certo? E voltam sempre para uma posição, porque elas estão confinadas, elas estão presas em todo o espaço. Isso não acontece com uma molécula. Se eu pegar uma molécula qualquer e começar a dar uma certa energia para ela, uma hora eu vou quebrar a ligação química. Na realidade também, se eu tiver um sistema massa-mola, se eu esticar demais, né, como o povo diz, se eu esticar demais a baladeira, eu vou quebrar a baladeira. Tá? Então, se eu esticar demais isso aqui, eu vou quebrar essa mola e essas duas partículas vão caminhar livres e independentes. O Morse, né, ele deduziu tudo isso aqui, ele introduziu esse potencial, que ele chamou de potencial de Morse, e aí ele pôde calcular essa energia de dissociação, essa separação internuclear, tudo isso, em 1928. Lá, lembra quando eu coloquei na mecânica quântica, em torno de 1925? Deve ter sido uma maravilha para os estudantes de doutorado, né? Milhares de problemas se abriram, tá certo? E você não tinha essa seca que você tem agora por problema, né, para fazer algo interessante, né? Então, em 1928, o Philip Morse, 29, desculpe, publicou aqui no Physical Review, tá certo? Um artigo onde ele propõe, tá certo? Ele tira do bolso esse potencial. Ele diz, não, esse potencial aqui, ele reflete os experimentos que eu fiz, que o pessoal faz com moléculas, quando eu começo a colocar energia, tá certo? Para ver qual a energia que eu preciso para quebrar essas moléculas, tá certo? Esse potencial, ele pode ser reescrito dessa forma. Olhe bem para a cara desse potencial, certo? Enfim, isso lá em 1929. E aí o que eu... Vixe, aqui teve um problema aqui, mas a gente conserta. Ok.
Então, aquele foi o potencial de Morse, né, que é um potencial empírico, que foi utilizado, e é utilizado pelos químicos para resolver os seus problemas. Né? Então, eu vou tratar agora o oscilador harmônico quanticamente, mas não usando aquela equação do espaço euclidiano usual, certo? Eu vou resolver o oscilador harmônico nesse espaço modificado com essa métrica, onde eu faço a expansão dessa métrica como sendo 1 mais gama x. Aquela equação do movimento, deixa eu voltar lá atrás. Essa equação do movimento aqui, na hora que eu faço essa substituição, eu torno o problema unidimensional. Ela se torna essa equação aqui. Okay? Olha aqui o gama aparecendo aqui e tal, tudo mais. E se eu fizer essa transformação aqui, okay? Se eu fizer essa transformação, chamar eta uma nova variável que está relacionada, que tem dimensão de posição, de espaço, chamar de Ln de 1 mais gama x sobre gama, e substituo aqui, eu obtenho uma equação que é justamente uma equação de Schrödinger, né? Só que não no espaço x, mas nesse espaço eta. E, obviamente, para poder escrever essa equação dessa forma, eu tive que escrever, veja aqui o oscilador harmônico, né? Que eu tive que introduzir um potencial, né? Eu tive que reescrever, quando eu mudo de variável, tá certo? Eu obtenho um potencial efetivo. Certo? Que potencial efetivo é esse? Né? Para nossa felicidade, né? O potencial de Morse, ele ficou transformado. Tá certo? O oscilador harmônico foi para o potencial de Morse. Em X, o potencial que a gente introduziu era esse, e quando a gente faz essa transformação, ele vem para cá. Alguém pode afirmar, ora bolas, você sabia qual era um potencial e simplesmente introduziu. Não, não foi assim que eu cheguei nesse valor eta aqui. Tá certo? Esse eta aqui é simplesmente uma integral, tá certo? Que eu preciso fazer para poder normalizar as minhas funções. Certo? Então, esse é o resultado da integral quando eu considero essa métrica aqui. Certo? Ele vem naturalmente, ele surge naturalmente. Não é que eu fui, porque eu sei que o potencial é esse, e vou encontrar uma transformação que me leva naquele potencial. Não, não é assim. Mais adiante eu vou mostrar o artigo como foi publicado. Então você chega, desculpe, tá certo? Você mostra que o potencial de Morse, que antes, tá certo? Lá em 1929, que foi introduzido à mão, né? Ele tem uma origem, aí inclusive o título do artigo que a gente publicou é o potencial de Morse calculado por primeiros princípios, é que você diz, ora, se eu colocar uma dissipação intrínseca, tá certo, no espaço, se eu colocar, tá certo, que agora o meu operador de translação tem aquela característica, o potencial de Morse surge naturalmente como um potencial harmônico. Né? Então, veja, esse resultado foi publicado nesse Europhysics Letters em 2013. Certo? Então, variando o gama, né? Aqui, gama igual a zero, eu tenho o meu oscilador harmônico convencional, e na hora que eu tenho um valor diferente, eu obtenho justamente o que o Morse obteve lá. Eu consigo fazer uma analogia entre essa grandeza gama e a molécula que eu quiser estudar. Tá certo? A solução das autofunções tem essa cara, que justamente é a cara de Morse, né? E a relação de certeza também é modificada. Veja, ela não é mais aquela mesma relação de certeza. Tá certo? Esses resultados foram publicados a princípio em 2011, acho que esse foi o primeiro artigo, onde eu faço a introdução do problema, no Physical Review A. Enfim, por questões burocráticas, né, de ter assumido burocracia, eu fui lentamente trabalhando, e somente em 2013 eu publiquei esse segundo trabalho, mostrando como esse oscilador harmônico se transformava,
tá certo? Na potência de negócio. Esse é um resultado que eu acho que é bastante interessante. Bem, mas aí tem mais interpretações dessa pequena modificação. Tá? Interpretações só. Existe uma conexão direta, tá certo? Entre esse problema e um problema que é muito conhecido, principalmente em semicondutores, e é o problema da massa dependente da posição. Certo? Existe uma conexão clara entre essa abordagem e aquela de problemas que têm massa dependente da posição. Eu coloco aqui até um exemplo de que uma massa, né, distorcendo o nosso querido espaço-tempo aí. Por exemplo, né, a curvatura do espaço implica, como eu mostrei para vocês, uma modificação da equação de Schrödinger, como eu posso agora interpretar que seja um termo de massa efetiva. Tá certo? Eu posso dizer que, em vez de alterar alguma outra propriedade, eu posso dizer que a massa do meu sistema depende agora, eu posso colocar todo o efeito da métrica em cima da massa, e eu vou ter um termo da massa que depende da posição. Obviamente, se eu tenho um termo que uma situação onde a massa depende da posição, a energia cinética, né, não pode mais ser tratada convencionalmente, né, P2 sobre 2m, porque se esse m depende de x, ele não comuta mais com P. Né? Então aí eu tenho um problema. Se a massa depende da posição, essa de fato era o que acontecia nos anos 80, quando o pessoal começou a estudar heteroestruturas semicondutoras, anos 70 e 80. E aí, agora vamos para a gente estudar uma barreira semicondutora, uma heteroestrutura semicondutora, por exemplo, de arsênio de galho com alumínio, arsênio de galho, alumínio, você tem que dizer que na interface ali você tem um pouco de contaminação dos dois materiais, e essa massa, tem uma teoria chamada teoria da massa efetiva, que obriga que essa massa dependa da posição. Mas se essa massa depende da posição, eu não posso mais escrever a equação de Schrödinger dessa forma, como sendo P2 sobre 2m. Então, várias sugestões surgiram, e teve esse sujeito chamado von Ross, que sugeriu esse hamiltoniano aqui, essa energia cinética aqui, para resolver o problema. Mais geral que ele podia imaginar. Uma massa que depende da posição, que tinha um exponente R, um exponente S, um exponente S, um exponente T, escrevendo dessa forma por uma questão de hermeticidade. Então, isso aqui foi sugerido muitos anos atrás. O que é interessante, pessoal, que isso aqui também eu consigo obter naturalmente na hora que eu faço aquela modificação. Tá certo? Olha. Usando esse formalismo, né, eu obtenho, se eu escrever agora com a massa dependente da posição, eu obtenho um potencial efetivo, que depende desses parâmetros aqui, tá certo? Que são características desse operador, esse operador de energia cinética de von Ross. Enfim, os detalhes, os expoentes aqui, não quero entrar muito em detalhes sobre isso, mas o que é interessante é que essa situação também é resolvida por isso aí, tá certo? Então, o pessoal de semicondutores achou bastante interessante esse resultado. Tem muitos trabalhos feitos utilizando esse formalismo, porque já tem no bojo uma dependência da massa, dependendo da posição. Ok. Indo um pouco mais longe, né? Existe uma coisa chamada princípio da incerteza generalizado, foi proposto há um certo tempo atrás, que é o que o pessoal que estuda a teoria de cordas usa muito, né? Mas todas essas proposições, pessoal, elas são baseadas numa mudança, tá certo? Da relação de comutação. A relação de comutação ela é modificada à mão e é introduzida dessa forma. Eles propõem isso aqui. Tá certo? Com essas mudanças, eles conseguem estudar uma série de coisas já de teoria de cordas, de quantum gravity e termodinâmica de buracos negros. Tá certo? O que a gente percebeu, tá certo? E existe também na literatura algo chamado princípio da incerteza estendido. O pessoal comenta o seguinte, o pessoal que estuda isso aqui, não, bem, isso aqui não está completo, né? Já que eu fiz essa modificação à mão, eu teria que completar, por questão de simetria, introduzir também um termo que dependesse da posição. Aí seria esse termo aqui, aqui tem alguma coisa errada, né? Aqui é x, esse aqui é p, tá certo? Expresso dessa forma aqui, né?
veja que nesse formalismo que a gente trabalha, tá certo? Esse princípio da incerteza estendida, ele surge naturalmente. Na hora que eu desenvolvo, por exemplo, e digo, eu pego mais um termo aqui na minha métrica, na expansão, fui até esse termo aqui. Percebam que, obviamente não está mostrado aqui, porque é muito detalhe técnico, esse é o último ponto em que eu posso encontrar uma transformação analiticamente. Né? Lembra que eu encontrei uma transformação aqui? Eta igual a ln de 1 mais gama x, quando eu venho até esse 1 mais gama x aqui. Se eu introduzir mais beta 2, x2, essa transformação aqui, em vez de um logaritmo, eu ainda consigo uma transformação analítica e depende do arco tangente de alguma coisa. Okay? Quando eu faço isso, a minha relação de incerteza tem essa característica aqui. Né? Desenvolvendo as contas, os cálculos, eu obtenho isso aqui. E veja como é interessante, eu obtenho essa modificação. Isso é exatamente o que essas pessoas de altas energias, que estudam teoria de buraco negro, tá certo? Propõem. Só que eles propõem de novo, do bolso. Aqui não, estou dizendo que se eu mudar o meu operador de translação desde o início do meu formalismo, do meu modelo, da minha teoria, eu chego a esse resultado naturalmente. Tá certo? Qual a consequência principal disso aqui? É que agora eu tenho um momento mínimo, certo? Veja que essa curva sólida aqui de baixo é a relação de incerteza convencional e essa curva tracejada é essa minha relação de incerteza estendida, foi modificada pelo formalismo que a gente desenvolveu. Quando a gente faz isso, eu encontro um valor mínimo para a velocidade. A partícula agora tem um valor mínimo para a velocidade. Tá certo? É definido por isso aqui. Esse valor mínimo, esse ponto aqui, quando eu faço o gama igual a zero, depende de H cortado beta. Esse artigo foi bem aceito, tá certo? Principalmente pela comunidade de altas energias, porque os parâmetros são bem utilizados para estudar a termodinâmica de buraco negro. Entendeu? E foi uma aplicação bastante interessante. Bem, para não me alongar muito mais, tá certo? Já estou falando há quase 50 minutos, um pequeno resumo aqui, né? A gente desenvolveu um formalismo, tá certo, para uma mecânica quântica não euclidiana, tá certo, com a métrica diagonal. Como eu disse, eu não precisei de uma métrica complicada, eu não preciso entrar em detalhe da métrica, porque tudo que eu faço é fazer uma expansão dessa métrica, tá certo? E eu considero para resolver os meus problemas até a segunda ou terceira ordem. Bem, isso leva como se a gente tivesse uma força extra, né, ou uma anarmonicidade no meu sistema, ou uma dissipação no meu sistema, tá certo? Que eu posso interpretar dessa forma, que leva, por exemplo, o oscilador harmônico, no caso, potencial de Morse. Veja que se eu for estudar o oscilador harmônico e considerar até isso aqui, eu também tenho outro potencial que é bastante estudado em física, que é o chamado potencial de Post-Teller, tá certo? Que é utilizado para outras situações em física. Continuando, né, como esse trabalho que a gente fez, né, do princípio da incerteza generalizada, eu consigo prever esse R+ aqui, esse raio aqui, tá certo, da temperatura de Hawking para o buraco negro, com um certo resultado bastante interessante. E também tem a questão das heteroestruturas semicondutoras. Né? Bem, isso foi o que a gente fez, tem alguns trabalhos que já foram publicados. Mais recentemente, a gente tem submetido 2 trabalhos, agora a gente está aplicando mais para a matéria condensada, que é estudando os níveis de Landau num gás de elétrons bidimensional e usando também os níveis de Landau relativístico num material muito utilizado hoje em dia, que é o grafeno, por exemplo. Muito obrigado, pessoal. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado, Raimundo. Ótimo seminário, gostei muito aí. Muito interessante tudo isso. Antes de tudo, vou abrir agora para perguntas, né? Quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, questões, esteja à vontade, pode abrir o microfone aí e dirigir diretamente ao professor Raimundo aí as perguntas. Então, está aberto aí. Alguém? Pergunta? Ok. Raimundo, eu fiquei com uma curiosidade. A sua, né, aparentemente foi uma motivação, você introduzir uma métrica, depois faz
né, uma expansão naturalmente, né, porque não Isso. cria uma métrica específica. Uhum. Mas, por outro lado, seus exemplos não tem uma curvatura intrínseca no espaço, né? Não, é justamente isso, porque o que eu estou dizendo a você é que esse efeito é muito microscópico, né? Então, se eu uso um formalismo que diz, olha, se eu levar em consideração esse formalismo, se essa grandeza gama aqui deve, dependendo do problema utilizado, ela tem um valor muito pequeno, né? Por exemplo, o pessoal que estuda o princípio da incerteza generalizada, eles têm um fator desses aí da ordem de 10 a menos 28 e tudo mais, porque eles estão num mundo muito microscópico, onde ele enxergaria, vamos dizer assim, a estrutura do espaço-tempo, certo? O que eu estou dizendo a você é que com esse valor de gama, tá certo? E com esse formalismo, eu posso facilitar e resolver certos problemas que geralmente eu preciso de termos adicionais que não saem diretamente da teoria. Ou seja, é como se a teoria necessitasse desse formalismo, dessa métrica ou dessa deformação do espaço, ou como eu disse, ou dessa dissipação, ou dessa força que vem da geometria do espaço, que pode ser muito pequena, mas é suficiente para causar esses efeitos. Ok. Agora, você vai se surpreender qual foi, de fato, que me estimulou a fazer isso. Depois eu posso dizer. Certo, mas é mais ou menos isso, né? Porque, né? Só, Anderson, só se me permite, não, mas Pode, Guilherme. uma curiosidade, você tem a expansão, mas se você consegue, por exemplo, né, você faz sua expansão, né, de Taylor, mas eventualmente a simetria do problema faria com que, por exemplo, o gama fosse nulo e o termo de segunda ordem, né, dominasse. Você não pegou nenhum exemplo dessa. Peguei. Foi o que esse aqui, de fato, é quando isso acontece, né? Quando o valor médio é zero, a simetria, gama é zero, né? Tá aqui. Veja que gama vai embora aqui, né? E eu obtenho justamente isso aqui, que é o que o pessoal propõe à mão lá para estudar esses problemas de altas energias. Certamente lá eles foram guiados por outras, certamente, argumentos de simetrias e Isso, experimentados. exatamente, a por simetria. Quando você vai até a segunda ordem na sua expansão, a equação de volta, o potencial de Moore é obtido normalmente ou ele só é generalizado? Como é que fica? Não, Porque você considerando deduziu o potencial de Moore para quando a de expansão era Morse. até a primeira ordem, né, de Morse. Não, quando eu coloco até a segunda ordem, o oscilador harmônico ele não é mais o de Morse, ele é um potencial que eu mesmo chamo de Post-Teller. Tá certo? Que também é usado em física, em algumas situações. Mas não para esse tipo de molécula, entendeu? Mais em física nuclear. E quais são os exemplos em matéria condensada que vocês estão aplicando esse método atualmente? Por exemplo, né, a gente acabou de submeter um artigo. Obviamente, vocês são familiarizados com o grafeno. Né? O grafeno é essa folha com a rede de favo de mel que você pode tratar como sendo você usa a equação de Dirac para tratar o grafeno, se você quiser fazer um tratamento contínuo, justamente porque a relação de dispersão dessas redes, que não são uma rede Bravais, uma rede Favo de Mel, ela não é uma rede Bravais, ela tem uma dispersão linear. Né? Então, se ela tem dispersão linear, é como se você tivesse um portador de carga se movendo linearmente. Opa, então isso aqui é equivalente a um fóton. Né? Então, aí as pessoas usam a equação de Dirac para escrever o grafeno. Então, o que a gente fez? Quando você aplica um campo magnético no elétron, todo mundo sabe o que acontece com ele. Né? Ele vai fazer órbitas circulares. Né? Se você faz essa modificação, de novo, aí quando você resolve esse problema, curso de mecânica quântica, quando você resolve, você tem um elétron, você não tem nenhum potencial, você tem um elétron e bota o campo magnético. O que é que você altera? Você altera o momento, né? P menos A ao quadrado. O que é que faz com o elétron? Ele agora vai obedecer a uma órbita com uma certa frequência, que é a frequência de ciclotron. E a solução são os níveis de energia, são os níveis de energia do oscilador harmônico. Tá? Então, você tem níveis igualmente espaçados,
Tá certo? Só que quando você vai estudar, por exemplo, semicondutores ou grafeno ou qualquer coisa de matéria condensada, na realidade, esses níveis não são igualmente espaçados. Por quê? Porque você tem, de novo, a massa efetiva do elétron entra, então os níveis eles não são igualmente espaçados. Eles, de fato, tem outra questão do spin que você tem que colocar, você tem que botar a mão em termos de Zeeman, e aí você gera uma degenerescência de spin e tal. Quando você usa esse formalismo, o que é interessante é que você, como eu não tenho mais oscilador harmônico, e se eu pego somente um mais R+X, eu tenho um oscilador de Morse, e o que é que os níveis de energia do oscilador harmônico de Morse me dizem? Que esses níveis não são mais igualmente espaçados. Se esses níveis não são mais igualmente espaçados, o que é que acontece com eles, basicamente? A energia de Fermi, elas têm uma certa modificação, como consequência disso, eu vou ter um fator de preenchimento, né, um fator de filling factor diferente, tá certo? Que vai me levar a consequências na condutividade, que é o que acontece naturalmente. Então, veja, não é que o formalismo, ele é como se ele trouxesse em si certos termos que você precisa colocar a mão para poder verificar o experimento. Então, no caso do gás de elétrons bidimensional, eu preciso colocar a mão um termo de Darwin, às vezes, que é um termo relativístico, preciso colocar um termo de Zeeman. Com esse formalismo, não preciso mais do termo de Darwin, porque, naturalmente, esses níveis já não são igualmente espaçados. E aí posso dizer, olha, o efeito da massa efetiva já está embutido nesse problema. A mesma coisa acontece quando eu vou resolver a equação de Dirac com esse formalismo. O mesmo acontece. E o que é interessante é que a semelhança do tratamento, no caso do grafeno, quando você cresce o grafeno em cima de um substrato e você faz com que você tenha strain e stress no grafeno, as pessoas têm que introduzir isso colocando um tensor de strain, stress e tudo mais. Esse formalismo faz essa correspondência bastante fidedigna. Bem, está submetido aí, aguardando os efeitos. Eu posso fazer uma pergunta? Vontade, Fernando. Professor Fernando. Bom, primeiro, parabéns pelo excelente seminário, como sempre, de uma didática impressionante. Mas, olha, só um comentário, pergunta, né? Vocês olharam para a parte espacial da métrica, mas certamente vocês pensaram também em usar o operador de deslocamento temporal. Sim. E aí ter um GTT ali em vez de um GXX. Isso. E aí os efeitos seriam bem diferentes, porque tempo e espaço não são bem a mesma coisa fora da relatividade geral. Você poderia comentar sobre essa ideia, se vocês pensaram? Posso, a gente pensou, né? O que aconteceu no meio do caminho, Fernando, é que, de novo, eu me tornei diretor do centro, eu parei de fazer física um certo tempo, entendeu? E prestasse, né? Mas, de fato, sim, a gente tem... Bem, na minha cabeça eu criei um programa, certo? Ou seja, não, primeiro eu vou tentar ver esgotar o que eu posso fazer com a parte espacial. Certo? Mas eu tenho um estudante que está dando uma olhada nessa parte, quando eu vejo a parte temporal. A diferença, né? Obviamente, a diferença é que o tratamento, né? Como eu tenho uma derivada linear, né? Eu tenho o meu operador U da mesma forma. Se você for pegar o livro-texto, o Sakurai, por exemplo, capítulo 2, da mesma forma que ele define um operador de translação espacial, como você disse, ele tem um U, que é um operador de translação temporal. Então, o que a gente está fazendo agora é modificando a abordagem, fazendo a interpretação, saindo da interpretação de Schrödinger e indo para a interpretação de Heisenberg, tá certo? E fazer esse tipo de tratamento. Mas eu ainda não tenho nenhum resultado assim que eu possa dizer para você, mas ele está sendo estudado. Bom, então, quando tiver, você volta para dar um seminário. Dessa especial, né, Fernando? Exato. Exatamente. Ok. Bom, mas vamos abrir novamente. Mais alguma pergunta? Se alguém tiver mais alguma pergunta específica, bom, então, caso não, então vou agradecer imensamente ao professor Raimundo, né, por seu tempo aqui, ser dado esse seminário muito bom, né, como o Fernando falou, muito didático, né, e para um tema bastante interessante
e várias aplicações aí. Agradeço, Raimundo, muito obrigado pelo seu tempo e pelo seminário. Obrigado. Até a próxima. Então, gente, muito obrigado a presença de todos e todas. Né? Até semana que vem aí nos nossos seminários aí. Obrigado, viu? Tchau, Fernando. Tchau, Adalto. Prazer em ver. Raimundo, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Beleza, professor. Valeu.